Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes da Roma Antiga. Uma história de coragem, liberdade e resistência que abalou os alicerces do maior império do mundo. Estou falando da revolta de Espartacos, a maior insurreição de escravos da história romana. Se você gosta de história, guerras épicas e superação, esse vídeo é para você. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E fica comigo até o final porque essa história é de arrepiar. Antes de falarmos sobre Espartacus, precisamos entender o contexto da época. Estamos em 73 a.C. e Roma já era a potência dominante no Mediterrâneo. A República Romana estava no auge do poder, mas aqui vai um detalhe crucial. Toda essa riqueza tinha um alicerce sombrio, menos a escravidão em massa. Estima-se que, naquela época, até 40% da população da Itália era composta por escravos. Milhões de pessoas eram propriedade de outras, trabalhando em campos, minas e, de uma forma particularmente brutal, como gladiadores. Os gladiadores eram escravos ou prisioneiros de guerra forçados a lutar até a morte nas arenas para o entretenimento das massas. Eles viviam em condições miseráveis, treinando em escolas especiais chamadas ludos, onde eram tratados como animais. A expectativa de vida era extremamente baixa. E é justamente em uma dessas escolas em Capua que nossa história começa. Mas afinal, quem foi Espartacus? As fontes históricas são um pouco escassas, mas vamos ao que sabemos. Espartacus era da Trácia, uma região que hoje corresponde à Bulgária. Ele não nasceu escravo. Algumas fontes sugerem que ele pode ter servido no exército romano antes de ser capturado, escravizado e vendido para se tornar um gladiador. O historiador Plutarco descreveu Espartacus como um homem não apenas de grande força e coragem, mas também de inteligência notável e caráter nobre, menos algo raro para um romano dizer sobre um escravo rebelde. Em Capua, ele foi enviado para o Ludas de Lentulus Batiato. Ali foi treinado para ser um gladiador pesadamente armado, mas diferente dos outros. Espartacus tinha habilidades de liderança e uma determinação inabalável para conquistar sua liberdade. Segundo as fontes, Espartacus era casado e sua esposa, que também era escrava, o acompanharia na revolta, e dizem que ela tinha dons proféticos e teria previsto a grandeza e o destino trágico dele, adicionando uma camada ainda mais dramática à nossa história. Agora vamos ao momento crucial. O início da revolta. Era o ano de 73. Secódigo no Ludos, Espartacus começou a conspirar. Ele sabia que a vida de um gladiador terminava na arena, e decidiu que preferia morrer lutando pela liberdade do que como entretenimento para os romanos. Ele reuniu um grupo de gladiadores desesperados, incluindo Crixus, um gaulês, que se tornaria um de seus principais comandantes. O plano era simples: escapar. O complô original envolvia cerca de 200 gladiadores, mas foi descoberto. Mesmo assim, cerca de 78 deles, liderados por Espartacus, conseguiram romper a segurança do Ludos. Eles improvisaram armas usando utensílios de cozinha como facas e espetos. A fuga foi dramática. Eles enfrentaram os guardas e fugiram da escola. E aqui está a parte incrível. Em vez de se dispersarem, eles se mantiveram unidos. No caminho, encontraram carroças transportando armas de gladiadores. Uma coincidência que mudou tudo. Agora eles estavam armados. Os fugitivos foram para o Monte Vesúvio, sim, aquele mesmo que mais tarde destruiria Pompeia. Eles se estabeleceram nas encostas da montanha, uma posição defensável. E aqui a história toma um rumo inesperado. Em vez de se esconderem, Espartacus e seus homens começaram a atrair outros escravos fugitivos. A notícia se espalhou, e dezenas de escravos das fazendas e minas da região fugiram para se juntar a eles. Em poucas semanas, o grupo de 78 gladiadores virou uma força de milhares. Roma, inicialmente, não levou a ameaça a sério. Rebeliões de escravos aconteciam e eram suprimidas rapidamente. O Senado enviou uma milícia de cerca de 3.000 homens, liderada pelo pretor Caio Cláudio Glabro, para lidar com o que eles consideravam apenas um bando de fugitivos. Mas Espartacus estava prestes a dar uma lição aos romanos. Glabro cercou os rebeldes no Vesúvio, bloqueando a única trilha que descia da montanha. Ele achava que a vitória seria fácil. Bastava esperar que os escravos morressem de fome. Espartacus, porém, tinha outros planos. Em uma manobra absolutamente brilhante, ele ordenou que seus homens fizessem cordas usando trepadeiras selvagens que cresciam no Vesúvio. Durante a noite, os rebeldes desceram pela face íngreme da montanha, um lado que os romanos consideravam impossível de escalar, e não estavam guardando. Eles pegaram o exército romano completamente de surpresa, atacando pela retaguarda. O resultado? Uma derrota humilhante para Roma. Os homens de Glabro fugiram em pânico, abandonando suas armas e equipamentos. Espartacus conquistou sua primeira grande vitória e agora podia armar seu exército, crescente com equipamento militar romano de qualidade.
Essa vitória teve um efeito transformador. Milhares de novos escravos fugiram para se juntar a Espartacus. De toda a Campânia, escravos rurais, pastores e trabalhadores oprimidos corriam para as fileiras rebeldes. O que começou como uma fuga desesperada estava se transformando em algo muito maior, uma verdadeira revolução que ameaçava a própria ordem social de Roma. Spartacus tinha acabado de humilhar o exército romano no Vesúvio, e Roma, como você pode imaginar, não ficou nada feliz com isso. A derrota de Glabro foi só o começo de uma série de fracassos romanos que chocaria a República. O Senado romano enviou outro pretor, Públio Varínio, com 2 legiões para acabar com a revolta de uma vez por todas. Varínio era mais experiente que Glabro, e Roma estava determinada a esmagar aqueles escravos rebeldes antes que a situação saísse completamente do controle. Mas tinha um problema. Spartacus não era só um guerreiro formidável, ele era um estrategista militar brilhante. Durante o inverno de 73 para 72 a.C., o exército rebelde não apenas sobreviveu, mas prosperou. Spartacus organizou suas forças com disciplina militar romana, dividindo-as em unidades comandadas por seus homens de confiança. Nesse período, estima-se que o exército de escravos tenha crescido para impressionantes 70.000 pessoas. Alguns historiadores sugerem até 120.000, embora esse número seja debatido. E não eram apenas homens combatentes. Havia mulheres, crianças, idosos, famílias inteiras de escravos que viram em Spartacus uma chance de liberdade. O confronto com Varínio foi uma demonstração do gênio tático de Spartacus. Os rebeldes não apenas derrotaram as forças de Varínio, mas fizeram isso repetidamente. Em uma batalha, Spartacus quase capturou o próprio Varínio, que escapou por pouco, abandonando seus cavalos e símbolos de comando, uma humilhação profunda para um comandante romano. Spartacus capturou quantidades enormes de equipamento militar romano. Seus homens agora lutavam não mais com ferramentas improvisadas, mas com gládios romanos, escudos, armaduras e lanças. O exército de escravos estava se transformando numa força militar legítima. Com o sul da Itália virtualmente sob seu controle, Spartacus enfrentou uma decisão crucial que definiria o destino de toda a revolta. E aqui chegamos a um dos pontos mais fascinantes e debatidos da história. O que exatamente Spartacus queria alcançar? Segundo Plutarco e outros historiadores antigos, o objetivo inicial dele era claro. Ele queria que todos escapassem da Itália. Seu plano era marchar para o norte, atravessar os Alpes e dispersar os rebeldes para suas terras natais. Os gauleses e germanos voltariam para a Gália e Germania, os trácios voltariam para a Trácia, cada um livre, em sua própria terra. Era um plano sensato. Spartacus era inteligente o suficiente para saber que por mais vitórias que conseguissem, eles nunca poderiam derrotar Roma completamente. Roma tinha recursos praticamente ilimitados, e mais cedo ou mais tarde enviaria forças esmagadoras contra eles. A fuga era a única chance real de sobrevivência. Na primavera de 72 a.C., Spartacus liderou seu exército numa marcha audaciosa para o norte. Eles atravessaram a península italiana, derrotando cada força romana enviada contra eles. Em uma batalha particularmente importante perto de Mutina, atual Módena, os rebeldes derrotaram o exército consular de Caio Cássio Longino Vero, governador da Gália Cisalpina. Imagine a cena: um exército de escravos derrotando legião após legião das forças que antes os aterrorizavam. Para os escravos em toda a Itália, Spartacus era um herói, um libertador, quase um mito vivo. Para os romanos, ele era o pior pesadelo tornado realidade, a subversão completa da ordem social. Mas então aconteceu algo que mudaria tudo. Quando o exército de Spartacus chegou aos Alpes, no limiar da liberdade, ocorreu uma divisão dramática. Um grande contingente de rebeldes liderado por Crixus, o gaulês, se recusou a deixar a Itália. Eles queriam continuar lutando, saqueando e se vingando de seus antigos opressores. As razões para essa divisão são complexas. Talvez Crixus e seus seguidores acreditassem que poderiam realmente derrotar Roma. Talvez estivessem tão cheios de ódio que a vingança importava mais que a sobrevivência. Ou talvez simplesmente não quisessem deixar para trás uma vida de relativa abundância obtida através do saque. Spartacus permitiu que eles fossem, e cerca de 30.000 rebeldes, principalmente gauleses e germanos, se separaram sob o comando de Crixus. Foi uma decisão que teria consequências terríveis. Roma, finalmente levando a ameaça completamente a sério, enviou ambos os cônsules de 72 a.C. para lidar com a crise: Lúcio Gélio Publícola e Quineu Cornélio Lentulus Cludiano, cada um comandando 2 legiões, o que dá uns 10.000 homens cada. Gélio encontrou o grupo separatista de Crixus perto do Monte Gargano, na Apulia. O que se seguiu foi um massacre. Os rebeldes de Crixus, embora lutassem bravamente, foram esmagados pela disciplina e experiência das legiões romanas. Crixus morreu lutando junto com cerca de 2/3 de suas forças,
aproximadamente 20.000 pessoas. Quando a notícia da morte de Crisius chegou a Espartacus, ele ficou profundamente abalado. Crisius tinha sido um de seus principais comandantes e amigo desde os primeiros dias em Capua. Em uma demonstração extraordinária de respeito, algo praticamente sem precedentes para escravos rebeldes, Espartacus organizou jogos funerários em homenagem a Crisius. Mas aqui está a parte realmente chocante. Esses jogos funerários incluíram forçar prisioneiros romanos a lutarem como gladiadores até a morte. Era uma inversão deliberada e simbólica dos papéis. Os romanos, que haviam forçado escravos a lutarem para seu entretenimento, agora eram forçados a fazer o mesmo. Foi uma declaração poderosa sobre a natureza da opressão e da justiça. Após honrar Crisius, Espartacus fez algo inesperado. Ele virou seu exército de volta para o sul. Por quê? Essa decisão tem intrigado historiadores por séculos. Algumas teorias sugerem que, com os Alpes agora guardados por legiões romanas, o caminho para o norte estava bloqueado. Outros argumentam que a pressão de seus seguidores, encorajados por suas vitórias contínuas, o convenceu a continuar a luta. Há também a teoria de que Espartacus planejava deixar a Itália por março. Ele marchou seu exército de volta para o sul, em direção ao Estreito de Messina, que separa a Itália da Sicília. A ideia pode ter sido atravessar para a Sicília e de lá escapar para outras regiões, ou até mesmo incitar uma revolta na Sicília, que tinha uma enorme população escrava e uma história de rebeliões. Na jornada de volta ao sul, Espartacus enfrentou os dois exércitos consulares. Em uma série de manobras brilhantes, ele conseguiu não apenas evitar ser pego entre as duas forças, mas também derrotou ambos os cônsules em batalhas separadas. Primeiro, ele enganou Lentulus, fazendo-o acreditar que o exército rebelde estava em um lugar quando na verdade estava em outro, e então o atacou de surpresa. Depois, derrotou Gélio em combate direto. Essas vitórias foram devastadoras para o prestígio de Roma. Ambos os cônsules do ano, os mais altos magistrados militares da República, haviam sido derrotados por um exército de escravos. O pânico se espalhou por Roma. Havia temores genuínos de que Espartacus pudesse marchar sobre a própria cidade eterna. O Senado estava em crise. Eles haviam subestimado completamente Espartacus, tratando-o inicialmente como apenas mais um escravo rebelde. Agora percebiam que enfrentavam um comandante militar de calibre excepcional à frente de um exército determinado e cada vez mais experiente. Mas Roma tinha um último recurso, um homem que mudaria o curso da guerra: Marco Licínio Crasso. Um dos homens mais ricos e ambiciosos de Roma, Crasso era um oportunista político que via a crise de Espartacus não apenas como uma ameaça, mas como uma oportunidade de conquistar glória militar que poderia catapultar sua carreira política. E diferente dos comandantes anteriores, Crasso era implacável, calculista e estava disposto a fazer qualquer coisa para vencer. A fase final e mais brutal da guerra estava prestes a começar. No final do ano 72 a.C., o Senado romano estava desesperado. A revolta de Espartacus já durava 2 anos, e seus exércitos de escravos haviam humilhado legião após legião. A solução foi drástica: conceder a Marco Licínio Crasso o comando supremo, com poderes extraordinários e recursos praticamente ilimitados. Mas quem era Crasso? Ele era muito provavelmente o homem mais rico de Roma. Sua fortuna foi construída de formas, digamos, questionáveis. Ele comprava propriedades por uma ninharia durante as perseguições políticas e até criou uma brigada de incêndio privada que só apagava o fogo depois que o dono desesperado vendia o imóvel para ele por quase nada. Não era exatamente um poço de bondade, mas Crasso era astuto, calculista e implacável. E ele tinha uma motivação poderosa: a rivalidade com Pompeu, o Grande, o general mais famoso da época. Derrotar Espartacus era sua chance de ouro para provar seu valor militar. Crasso montou um exército gigantesco, 8 legiões, algo em torno de 40 a 50 mil homens. Mas ele sabia que números não eram tudo. O moral romano estava no chão. Ele precisava restaurar a disciplina, e fez isso da forma mais brutal possível. Ele reviveu a prática da decimação. Quando uma de suas legiões fugiu covardemente, Crasso a dividiu em grupos de dezembro. Em cada grupo, um homem era sorteado e espancado até a morte pelos outros 9. Quase 500 soldados romanos foram executados por seus próprios companheiros. A mensagem era clara: temam mais a mim do que ao inimigo. E funcionou. A partir daquele momento, as legiões de Crasso lutariam com uma determinação feroz, sabendo que a retirada significava uma morte certa e vergonhosa. Enquanto isso, Espartacus havia chegado ao extremo sul da Itália, no Estreito de Messina. Seu plano era cruzar para a Sicília e continuar a rebelião lá. Ele fez um acordo com piratas para transportar seu exército. Os piratas pegaram o pagamento adiantado, todo o ouro e prata saqueados,
e simplesmente desapareceram. Traídos, provavelmente subornados por Roma, ou apenas aproveitadores, Espartacus tentou construir jangadas, mas as correntes traiçoeiras do estreito tornaram a travessia impossível. Muitos de seus homens se afogaram. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Crasso se aproximou. Vendo que não podia cruzar o mar, Espartacus recuou para a ponta da bota da Itália, a península da Calábria. Mas Crasso tinha um plano genial e audacioso. Ele decidiu prender Espartacus. Literalmente, Crasso ordenou a construção de uma muralha gigantesca que cortava a península de um mar ao outro. Uma muralha de 55 quilômetros de comprimento, com um fosso profundo e uma paliçada, cheia de torres de vigia. Foi uma obra de engenharia impressionante, construída em tempo recorde. A Calábria inteira se tornou uma prisão a céu aberto para o exército de Espartacus. Pela primeira vez eles estavam realmente encurralados. Os suprimentos começaram a acabar. O moral, antes altíssimo, começou a ruir. O inverno de 72 para 71 a.C. foi um período sombrio para os rebeldes. Espartacus tentou negociar, mas Crasso recusou. Ele não queria um acordo. Ele queria aniquilação total. Para Roma, não se tratava mais apenas de esmagar uma revolta, mas de restaurar a ordem e dar um exemplo aterrorizante. Desesperado, Espartacus planejou uma fuga ousada. Numa noite de nevasca forte, as condições perfeitas para camuflar seus movimentos, ele escolheu um ponto da muralha. Seus homens encheram parte do fosso com terra, madeira e até com os corpos de animais. E então, eles atacaram. A fuga foi parcialmente bem-sucedida. Uma grande parte do exército conseguiu romper o bloqueio antes que as forças de Crasso pudessem reagir. Espartacus estava livre mais uma vez, mas agora a situação era ainda mais perigosa. Crasso estava em seu encalço, e o exército rebelde começava a se fragmentar sob a pressão constante. Na primavera de 71, Espartacus marchou para o norte novamente, talvez ainda procurando uma saída. Mas o tempo estava se esgotando. Pompeu o Grande estava voltando da Espanha com suas legiões vitoriosas. Se ele se juntasse a Crasso, Espartacus ficaria preso entre dois exércitos esmagadores. E para piorar, outro general romano, Lúculo, estava chegando da Macedônia com mais tropas. A pressão causou uma última e fatal divisão no exército rebelde. Um grande grupo de gauleses e germanos, liderados por Ganicos e Questos, se separou da força principal. Crasso os encontrou e os aniquilou. A partir daí, o fim se aproximava rapidamente. Espartacus ainda comandava cerca de 60.000 pessoas, um número impressionante. Mas agora eles estavam cansados, cercados e perdendo a esperança. Mesmo assim, ele ainda tinha espírito de luta. Quando Crasso enviou uma parte de suas forças para atacar a retaguarda rebelde, Espartacus se virou e os derrotou, mostrando que seu exército ainda era perigoso. Mas finalmente, perto do rio Silário, não havia mais para onde fugir. Crasso o havia encurralado. Alguns dizem que seus conselheiros sugeriram que ele fugisse sozinho para se salvar. Mas Espartacus se recusou. Ele não abandonaria seu povo. A tradição conta um momento marcante. Antes da batalha final, Espartacus matou seu próprio cavalo na frente de suas tropas. Ele disse: "Se vencermos, terei muitos cavalos melhores dos romanos. Se perdermos, não precisarei de nenhum." Era uma declaração de que ele lutaria e morreria ao lado de seus homens. A batalha que se seguiu foi de uma brutalidade indescritível. Espartacus lutou como um leão, tentando desesperadamente abrir caminho pelas linhas romanas para chegar até Crasso. Se ele matasse o comandante, talvez a maré virasse. Ele quase conseguiu. Matou 2 centuriões que guardavam Crasso, mas foi finalmente cercado, ferido e derrubado por múltiplos soldados. Ele lutou até o último suspiro. Seu corpo, no entanto, nunca foi encontrado. Estava tão mutilado e misturado a milhares de outros no campo de batalha que não pôde ser identificado. O resultado foi um massacre. Cerca de 60.000 rebeldes morreram. Apenas uns 6.000 conseguiram escapar, mas foram caçados e capturados nos dias seguintes. O que Crasso fez com esses prisioneiros foi uma das maiores demonstrações de terror da história. Ele crucificou todos os 6.000 ao longo da Via Ápia, a principal estrada de Capo a Roma. Foram 200 quilômetros de crucifixões, um corpo a cada 40 metros. Um espetáculo macabro para garantir que nenhum escravo jamais ousasse sonhar em se rebelar novamente. Ironicamente, Pompeu chegou bem a tempo de eliminar os últimos fugitivos e, para a fúria de Crasso, tentou roubar o crédito pela vitória. A rivalidade entre os dois homens mais poderosos de Roma só aumentaria. Mas qual foi o legado de Espartacus? Embora derrotado, sua revolta deixou uma marca profunda. Ele provou que escravos não eram inferiores em coragem, inteligência ou habilidade. Ele mostrou que o sistema de escravidão de Roma, embora parecesse invencível, tinha suas rachaduras. E ele se tornou um símbolo eterno de resistência contra a opressão. Ao longo da história, de Karl Marx, que o chamou de o tipo mais esplêndido de toda a história antiga, até os revolucionários alemães da Liga Espartaquista,
seu nome foi sinônimo de luta pela liberdade. O famoso filme de Stanley Kubrick de 1960 cimentou sua imagem na cultura popular como o herói que desafia o império. O mais poderoso sobre Spartacus é que ele não lutou por poder ou riqueza. Ele lutou pela coisa mais fundamental que existe. Sua luta não foi em vão. Ela expôs a crueldade do sistema romano e nos lembra que, mesmo contra todas as probabilidades, a coragem de lutar por dignidade sempre vale a pena. Se você gostou de conhecer mais sobre a incrível e trágica história de Spartacus, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!